Olá, boa tarde para você. Está começando Pauta Aberta desta quinta-feira, 1º de julho. Eu trago a partir de agora as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Um estudo publicado no Reino Unido mostra que a vacina Coronavac é segura e estimula a produção de anticorpos em crianças e adolescentes. A conta de luz fica mais cara em todo o Brasil por conta da bandeira vermelha que foi prorrogada pela ANEEL. Mais de 40 milhões de pessoas foram postas em alerta por causa da onda de calor intenso no oeste dos Estados Unidos, que já está racionando água e energia. No nosso quadro sobre gestão de pessoas, o consultor vai dar dicas de como atingir objetivos e metas. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. Um estudo publicado pela revista Lancet, no Reino Unido, mostra que a vacina Coronavac é segura e estimula a produção de anticorpos em crianças e adolescentes com idade entre 3 e 17 anos. Foram feitos ensaios clínicos entre outubro e dezembro do ano passado na província chinesa de Hebei, que envolveram 552 participantes. A produção de anticorpos contra o antígeno do coronavírus foi maior que 96% após 28 dias da aplicação das 2 doses. No Brasil, o imunizante da biofarmacêutica Sinovac é produzido em parceria com o Instituto Butantan. Segundo o Instituto, os dados das fases 1 e 2 do estudo foram encaminhados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A definição sobre o uso do imunizante nesta faixa etária cabe ao órgão e ao Ministério da Saúde. Uma empresa do Paraná está desenvolvendo um filtro para carros que pode deixar o ambiente livre do coronavírus. Veja na reportagem. Em meio a tantas iniciativas para proteger contra a Covid-19, a novidade chama atenção. Esse é o primeiro filtro de ar-condicionado automotivo do Brasil eficaz contra o novo coronavírus. O produto foi desenvolvido por uma empresa que fica em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Nosso desafio foi desenvolver um filtro que pudesse ser um importante aliado nesta luta contra a Covid-19 e que reforçasse ainda mais a segurança tanto dos motoristas como dos passageiros. O filtro funciona para barrar vírus, bactérias e outros agentes nocivos, purificando o ar que circula no interior do veículo. Nesse teste, é possível ver a diferença entre o filtro comum e o novo produto após a aplicação do líquido indicador antiviral. O banho químico especial tem a capacidade de quebrar a membrana externa do vírus, purificando o ar que circula no veículo. A eficácia foi atestada pela Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo. Muitas pessoas não sabem que tem que realizar a troca do filtro de ar-condicionado e outras nem sabem que o filtro existe. Mas vale destacar a importância de realizar a troca do filtro de ar-condicionado, pois ele é responsável por filtrar o ar que circula no interior do veículo e que vai direto para o pulmão. Os filtros antivirais são produzidos aqui, um processo criterioso que garante a eficácia dos produtos. A empresa tem capacidade para fornecer 700 mil unidades por mês, mas a ideia não é parar por aqui. O objetivo é atingir o mercado internacional. Nossa expectativa é de expandir de acordo com a necessidade e demanda do mercado. Nosso objetivo é disponibilizá-lo também para a Europa e Estados Unidos. O filtro tem durabilidade de 6 meses ou de 10 mil quilômetros rodados e pode ser utilizado também em veículos que transportam passageiros. Em Maringá, no noroeste do Paraná, os motoboys e outras categorias profissionais solicitaram à Câmara dos Vereadores o direito de ser vacinados contra a Covid-19 como grupo prioritário. Basta observar o trânsito por alguns instantes para ter certeza. Os motoboys e entregadores de aplicativo estão em peso nas ruas e avenidas. Desde que começou a pandemia, a categoria tem desempenhado um trabalho essencial para que a população possa permanecer mais tempo possível dentro de casa. Em Maringá, no noroeste do Paraná, os entregadores se uniram e pediram ao município o direito de serem incluídos como grupo prioritário na vacinação contra a Covid-19. A reivindicação dos trabalhadores foi apresentada na Câmara por 2 vereadores e recebeu o apoio dos demais membros do Legislativo Municipal. Em seguida, o pedido foi encaminhado para a Prefeitura com urgência e agora os profissionais aguardam uma decisão.
Além dos motoboys, outras categorias profissionais formalizaram pedido na Câmara dos Vereadores para serem incluídos como grupos prioritários na vacinação. É o caso dos bancários, que agora também aguardam uma decisão da Prefeitura. Por enquanto, não há resposta do município quanto à inclusão de novos grupos na vacinação, exceto aqueles determinados pelo Ministério da Saúde ou pelo Governo do Estado. Estamos seguindo o Plano Nacional de Imunização, avançando gradativamente para que toda a população maringaense seja imunizada o quanto antes. Você, caixa de supermercado, motoboys, domésticas e todas as atividades afins serão contempladas o mais rapidamente possível com o decréscimo da idade. Até agora, em Maringá, cerca de 60% da população adulta já recebeu ao menos a primeira dose da vacina. Nesta semana, o município vacinou pessoas com 39 anos ou mais e a expectativa é vacinar os mais jovens conforme estoque disponível. É agora, na estação mais fria do ano, que as doenças respiratórias se tornam mais comuns. A asma é uma delas e em tempos de Covid é preciso redobrar os cuidados. O inverno é uma época de atenção para Ana Carolina. Ela sofre de asma e nessa época sintomas como falta de ar, tosse e alergia são mais frequentes. Por isso, ela controla os fatores que desencadeiam as crises. Não só o carpete, não só a poeira, mas tem pequenas coisas assim dentro de casa que precisam ter um pouco de cuidado, como o cheiro de alguns produtos de limpeza, porque alguns cheiros muito fortes desencadeiam crises também. A asma é uma das doenças que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. Alguns sintomas são parecidos com os da infecção com o vírus. Os sintomas de asma são sintomas mais crônicos, ou seja, o paciente ele já vem apresentando tosse, falta de ar, opressão no peito, aquele chiado, que a gente tecnicamente chama de sibilo. O Brasil está entre os 10 países com as maiores prevalências de asma. São 20 milhões de pessoas que sofrem com os sintomas da doença. O diagnóstico pode ser feito em pacientes já a partir dos 3 anos de idade. A asma é uma doença crônica e exige conscientização e tratamento permanente. É preciso ter atenção ao ambiente onde o paciente vive. Animais de estimação, tapetes, carpetes, infiltrações, tudo isso pode agravar a doença. O tratamento contra a asma é permanente e muitos medicamentos podem ser obtidos pelo Sistema Único de Saúde. A gente tem muita opção de tratamento medicamentoso, mas o tratamento medicamentoso ele começa, a gente tem que ter a noção de que você precisa ter antes um ambiente limpo. A perda de olfato que atinge alguns pacientes de Covid-19 pode persistir por ao menos 1 ano após o diagnóstico, conforme mostra um acompanhamento clínico feito ao longo de 12 meses com um grupo de pessoas diagnosticadas com a perda de olfato. O artigo científico foi publicado por pesquisadores da França e do Canadá. O grupo avaliado começou com 97 pacientes que tiveram perda aguda do olfato. Por mais de 7 dias, após 12 meses, ao menos 2 pessoas ainda não haviam recuperado a função olfativa normal em testes objetivos e outros 14 relatavam recuperação apenas parcial. Segundo os autores do estudo, acompanhar a evolução desses quadros é relevante, pois os efeitos de longo prazo da doença prejudicam a qualidade de vida dos pacientes. A perda de olfato foi o efeito que apareceu com mais frequência em doentes com Covid-19, de acordo com meta-análise de 215 estudos feita pela Universidade de Londres. A conta de luz vai subir a partir de hoje. A bandeira vermelha foi prorrogada e a taxa foi reajustada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O André é proprietário de 2 cafeterias, uma confeitaria e uma padaria. E calcula que em cada uma das 4 lojas, a conta dobrou do ano passado para cá. O problema é que a gente trabalha muito com resistência, A gente trabalha, o forno tem forno pequeno para aquecer os produtos rapidamente, ali a gente usa resistência. A cafeteira a gente usa resistência. E os consumidores vão pagar ainda mais caro. Em julho, a bandeira tarifária segue na cor vermelha patamar 2, que já vigorava em junho. Só que nesta terça-feira, a ANEEL divulgou um reajuste na taxa que é acrescentada à conta nos meses de bandeira vermelha.
A cobrança extra passa de R$ 6,24 para R$ 9,49 por 100 kWh. O valor está abaixo do recomendado pela equipe técnica da ANEEL, diante dos baixos níveis dos reservatórios de água. A recomendação é usar a energia elétrica de forma consciente. No caso das famílias, equipamentos com potência mais alta, que são utilizados por longo tempo, por exemplo, como ar-condicionado, eles têm um peso maior de consumo. Então, tudo que se puder fazer em torno da racionalização do consumo é adequado, Veja agora como está o tempo hoje em todo o Brasil. O avanço de uma forte massa de ar de origem polar derrubou as temperaturas no centro e sul do país. O frio intenso e com formação de geadas alcançou inclusive áreas do centro-oeste, como sul de Goiás e sul do estado de Mato Grosso. Amanhã, quinta-feira, vai ser mais um dia de tempo firme e ainda muito frio, com geadas ao amanhecer na região sul do país, alguns pontos do sul de São Paulo e ainda em Mato Grosso do Sul. A chuva segue concentrada na faixa norte do Brasil e ela ganha ainda mais força ao longo da costa do Nordeste, o que é bem comum nesta época do ano, e essa chuva é provocada por áreas de instabilidade conhecidas por ondas de leste. Quanto à temperatura, em Cuiabá, o dia vai começar com 8 graus e à tarde a máxima não vai passar dos 25 graus. O Rio de Janeiro terá máxima de apenas 22 graus e Porto Alegre, mesmo com sol, a máxima não vai passar dos 17 graus. Já em Salvador, mesmo com chuva, a temperatura alcança os 28 graus. Enquanto isso, nos Estados Unidos, mais de 40 milhões de pessoas foram postas em alerta por causa da onda de calor intenso no oeste do país. Os americanos ainda enfrentam a pior seca dos últimos 20 anos. Estados da costa do Pacífico estão experimentando uma onda de calor sem precedentes. Diante das altas temperaturas e do tempo seco, os bombeiros já se depararam com os primeiros incêndios florestais da temporada. Para ajudar a prevenir as queimadas, os Estados Unidos vêm apostando cada vez mais na utilização de cabras para limpar a grama morta, que é altamente inflamável. O estado da Califórnia chegou a racionar energia para aliviar o aumento na demanda por eletricidade causado pela onda de calor intenso que pressionou a rede elétrica do país. Além disso, o calor contínuo e a seca fizeram com que os níveis de água no segundo maior reservatório do estado, o Lago Oroville, caíssem rapidamente, agravando ainda mais os problemas de energia. A seca, que já atinge grande parte do oeste dos Estados Unidos, está provocando o racionamento de energia e água em vários estados. A situação está mais severa em áreas do cinturão agrícola americano. Salvador Parra está preocupado. A extrema seca forçou o administrador do celeiro agrícola do Vale Central da Califórnia a cavar fundo em busca de água para salvar as safras já plantadas. Ele conta que o sistema de tubulação está custando milhares de dólares ao rancho e que o custo da seca ficará por conta do bolso do consumidor. Vamos ver menos alho nos supermercados, menos cebola, menos tomate. Então, tudo isso significa que o custo vai subir, disse ele. Menos tomates, então todo isso vai fazer que o custo suba. No estado de Nevada, ao lado da Califórnia, Lake Mead, nada menos que o maior reservatório dos Estados Unidos, responsável pelo abastecimento de água de 25 milhões de pessoas, incluindo cidades como Los Angeles e Las Vegas, e represado pela famosa barragem Hoover Dam, chegou ao nível mais baixo de todos os tempos, o que ressalta a gravidade da extrema seca em todo o oeste dos Estados Unidos. O Santuário de Nossa Senhora do Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, em Curitiba, é um dos locais na capital do Paraná para a vacinação de moradores de rua, que vão receber a vacina da Janssen em dose única. Quem tem mais informações é o repórter Ricardo Vilches.
Centro de Curitiba, Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, foi este o local escolhido pela Prefeitura de Curitiba para iniciar a campanha de vacinação da população em situação de rua. A população mais vulnerável, que terá direito à vacinação da vacina da Janssen, dose única. Por isso, essa prioridade. 1,5 milhão de vacina Janssen chegaram no Brasil na semana passada e foram distribuídas para todos os estados do Brasil. Cada estado recebeu doses proporcionais à sua população. No norte do país, por exemplo, foi o estado do Pará quem mais recebeu doses. No centro-oeste, o estado de Goiás. No nordeste, Bahia. No sudeste, São Paulo. E aqui no sul, o Rio Grande do Sul. Cada estado, cada município tem critério próprio para a vacinação. E aqui o município de Curitiba decidiu: a prioridade para a vacinação dose única é dos moradores de rua. Porque essa população, pelo fato de estar em alta vulnerabilidade, é uma população que migra, que muda de lugar, que muda de cidade. Então, para fazermos a segunda dose e localizarmos essa população seria muito difícil. Então, nós optamos, a nossa secretária Márcia Solac optou em fazer uma dose só para que garantíssemos o maior percentual de imunização já na primeira dose. O nosso objetivo como igreja é sempre estar a serviço. E tanto o santuário quanto a obra Evangelizar, nós temos uma responsabilidade social muito grande, e que é acolher e poder ajudar as pessoas nas suas necessidades. Hoje a necessidade é podermos oferecer para quanto mais pessoas a vacina. Então, assim que consultado, as portas foram abertas para acolher esses nossos irmãos que vivem entre nós e nós não podemos esquecer. E amanhã o atendimento no santuário começa às 10 da manhã e vai até a 1 da tarde. E agora você confere o Informa na Cidade com o jornalista Ricardo Vilches do Evangelizar Informa. O projeto de lei que tramita no Congresso quer alterar a faixa etária dos trabalhadores para o saque do FGTS. Hoje, só pode sacar esse dinheirinho por idade aquele trabalhador que completar 70 anos. A medida quer baixar esse limite para 60 anos. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá cassou o mandato do deputado estadual Max da ABB. Ele era acusado de compra de voto na eleição de 2018. Segundo a denúncia, ele distribuía remédios e material de construção para eleitores que comprovassem ter votado nele. O Rio de Janeiro é a capital do país onde mais gestantes morreram por Covid. Segundo o levantamento feito nas secretarias estaduais, foram 76 mortes registradas desde o início da pandemia. Os dados mostram também outra gravidade. 1 em cada 5 mulheres grávidas morreu por Covid no Rio de Janeiro. Pior, boa parte por falta de leito especializado. O IBGE estuda um novo calendário para a contratação de recenseadores para ainda este ano. O concurso então anunciado foi cancelado por falta de dinheiro para fazer o censo de 2021. O novo censo foi marcado para julho do ano que vem. Hoje é dia do nosso quadro sobre gestão de pessoas. O consultor Paulo Roberto fala sobre a importância de trabalhar com objetivos e metas. Olá. Boa tarde a você que acompanha aqui o Jornal Pauta Aberta e o nosso quadro sobre dicas de gestão de pessoas. Pois bem, hoje eu gostaria de falar com você sobre objetivos e metas, né? Existe uma máxima, né, que corre aí pela sociedade que diz que a nossa geração atual, a geração de jovens hoje, é classificada como a geração nem estuda e nem trabalha, né? É uma coisa muito séria, muito grave isto. Lógico que não se aplica a todos os jovens. Tem jovens, sim, que são muito dedicados, muito trabalhadores. Mas existe um grupo que é o neném mesmo, o nem, né? Nem estuda e nem trabalha. Sabe por quê? Porque não traçou um objetivo na sua vida. Ele não sabe o que quer fazer. Ele não sabe aonde quer chegar. Ele não sabe ou ainda não pensou claramente, profundamente no que ele deseja realizar em termos de construção como indivíduo. Por isso, ele
não sabe que profissão ele vai seguir, ainda não definiu o curso, ele não sabe exatamente quais as suas habilidades pessoais, os seus pontos fortes, o que ele pode produzir. Por quê? Porque ele não buscou isto, ele não buscou conhecer isto. Falta-lhe objetivo, construir um ideal visionário. Aonde eu quero estar daqui 5 ou 10 anos? Como pessoa e como profissional. Portanto, é muito importante que cada indivíduo trace seus objetivos e metas. E não importa a sua idade também, viu? Você pode já ter muita idade, mas nada te impede de que você trace objetivos para a sua vida, coisas que você quer realizar, coisas que você deseja construir, um lugar aonde você deseja chegar, né? Agora, os objetivos, para serem alcançados, eles precisam ser definidos, precisam ser descritos sob forma de metas. Claro, porque senão o objetivo se torna apenas um desejo. Eu desejo ser tal profissional. Mas o que eu tenho que fazer para atingir este objetivo? É aí que a pessoa deve traçar, definir, delinear as suas metas. E meta pressupõe tempo. Em quanto tempo eu desejo atingir este objetivo? Se o meu objetivo é ter uma profissão, então eu vou traçar como meta escolher um curso que esteja alinhado com aquilo que eu desejo ser como profissional. A meta, em quanto tempo? Em 4 ou 5 anos eu estarei formado. E depois, então, a próxima meta é fazer contatos para encontrar uma empresa, uma organização onde eu possa aplicar esses conhecimentos e atingir os meus objetivos, então, como profissional. Então, é preciso traçar um objetivo, mas é preciso também traçar as metas. E isso precisa estar formalizado numa folha de papel, ou num aplicativo, ou no seu computador. Enfim, ele precisa estar escrito e descrito para que eu possa seguir esse plano de ação. É claro que eu estou falando isso de uma forma bem resumida, porque o nosso tempo aqui é curto, mas você pode procurar um bom profissional, se você não consegue fazer isto sozinho, que te ajude a delinear objetivos e metas, construir um plano de ação para que você possa chegar a ser o profissional que você deseja ser e aquilo que você deseja realizar. Forte abraço, até o próximo encontro. Pauta Aberta está terminando. Eu volto amanhã logo depois do Vida em Foco. Até lá!